Testando, alô, áudio testando, som, som. Tá, Tá tá, tá, gravando, Boris? Tá tá gravando, gravando? Borel? Tá gravando? É pra gravar? Botafogo, Botafogo, campeão. Você que dá início, né, Boris? Eu começo, aí eu passo pro Borel. É Tá você? gravando? Isso, aí eu passo pra você, mano. Tá gravando. Tá gravando? Muito bem-vindos ao Fogão Cast, meus amigos. Hoje estamos aqui com nossos queridos companheiros Borel. Dá um oi aí, mano. Oi. O grande Tutu Oi, família. e o nosso grande amigão Dantas. Salve, salve família. O tema de hoje, desse episódio aqui do podcast, mano, vai ser história da Idade Média. Vamos começar sobre o que é a Idade Média. Pode falar aí pra gente, Borel? Não, zoeira. A Idade Média. Primeiro a gente tem que começar com uma coisa. Hoje em dia a gente fala, a Idade Média, porque a Idade Média e não sei o que. Irmão, quando existia a Idade Média, não existia a Idade Média, porque passava-se os anos lá na Idade Média, só que para eles era o presente, e não a Idade Média entre o passado e o futuro. Então não existia a Idade Média, era só o presente. E é bom complementar falando sobre os muitos nomes que ela tem, porque não é só a Idade Média, né, cá entre nós. Tem os nomes mais chiques, como Idade das Trevas. Se eu fosse um período do tempo, eu preferia muito mais ser chamado de Idade das Trevas do que Idade Média. Eu me senti o Batman, meio trevoso, sabe? Matador de zumbi. É muito louco. Nossa, É Idade das trevoso, Trevas então, mano. Você é. é do É gótico, um assim, nome mano. muito da hora. Vamos fazer o seguinte, Bora, você pode me explicar, assim, um povo, assim, mano? Vamos começar com um povo bem famoso, assim, os francos, vai? Francamente, vamos começar falando sobre os francos. Ah, você é engraçadinho, né, Boris? Primeiramente, para falar sobre os francos, eu preciso pegar meu caderno de história que não tá aqui. Pera aí, gente, rapidinho. 2 seconds later. Esses caras bem preparados, né? É o seguinte, quando o Império Romano Ocidental caiu, surgiu um monte de povo muito louco, que eram os malucos lá das invasão bárbara, que eles ficaram invadindo tudo quanto é coisa. Eles não eram bárbaros, é que eles só eram um povo que não era romano, então eles eram bárbaros. Faz muito sentido isso. Eles eram divididos entre os anglo-saxões. É aqueles caras malucos de barba loira, né? É meio que isso aí mais ou menos mesmo. Aí também tinha os francos nessa parada toda. Os francos foram os que fizeram mais história. Porque, irmão, esses malucos, eles primeiro começaram criando o reino deles. Eles falavam latim lá. Eles herdavam um pouquinho da cultura romana e tal. E tem duas importantes períodos, duas importantes dinastias. Merovígia e Carolígia. Que era as duas famílias lá que fizeram baderna lá. E comandaram o reino. Borel, quantos anos durou o reinado dos francos? Tantas não me faz pergunta difícil não, mano. Reino dos francos, ele é dividido entre reino e império. Que teve uma, primeiro ele foi reino, depois virou império. Mas no todo, assim, durou quanto? Ó, de 481 durou até 843, quando teve um tratado de Verdun aí que dividiu o reino. Mas calma lá, eu vou chegar lá daqui a pouco. Aí tá bom. Certo? Continua. Aí o Clovis, ele foi um rei assim a se destacar. Porque, primeiro, ele era cristão, aí ele impulsionou todos os francos ao cristianismo, que eles antes eram politeístas, né? Porque, como eu disse, eles tinham raízes de cultura dos romanos. Como o reino estava crescendo demais, estava difícil de administrar, aí eles criaram o mordomo do paço, ou majordomo. Aí esse cara era tipo o braço direito do rei, sabe? Só que tem um problema. Com o tempo, esses mordomos do passo foram ganhando mais poder. Vamos ressaltar aqui uns mordomos do passo legal. O Carlos Martel, ele participou diretamente da Batalha de Poitiers, onde os francos eles lideraram contra os árabes muçulmanos e eles venceram no final de tudo. Tiro, porrada e bomba, muita bomba. Mentira, não existia bomba nessa época. O outro importante mordomo do passo é o próprio filho do Carlos Martel, o Pepino Breve. Vou nem falar por quê. O nome dele é Pepino Breve. Aí esse Pepino Breve, que provavelmente devia ser muito precoce no ato, e com o poder que ele tinha, ele destruiu a família lá que estava cuidando da época, que na época era a família Merovígia, que foi quando que o Clovis estabeleceu, que era a família Merovígia, que ia cuidar do reino dos francos, e acabou essa dinastia, agora é a dinastia dos carolíngios. Ele teve mais relações legais com a igreja, doou terras para eles, essas terras ficaram chamadas como estados pontifícios. Depois, muito tempo vai dar uma cagada isso lá, porque o Papa vai ficar cheio de ódio, mas isso lá pro século XIX, a gente ainda tá antes do século X. O auge dos francos foi com o Carlos Magno, o filho do Pepino.
o breve. Ele foi coroado imperador, obviamente, quando alguém é considerado imperador, ela é dono de um império. Ou seja, o reino dos francos não é mais reino, agora é império, porque o bagulho cresceu tanto, e agora vamos imperializar. Aí tá bom. E o Carlos Magno era analfabeto. Aí quando ele virou adulto se alfabetizou, eu gosto pelo saber. Ele estimulou todo o império a ter uma cultura melhor, expandir as artes. Aconteceu o início do Renascimento Carolíngio. O Carlos Magno ele foi sucedido pelo filho dele, o Luís o Piedoso. E após a morte do Carlos Magno, os filhos do Luís o Piedoso se enfrentaram pelo poder. Eles tiveram que assinar um tratado de Verdun. Briga de irmã é feia, tem que resolver na base do abraço. Em 843, o Carlos o Calvo, irmão, coitado desse cara, esse cara ficou conhecido pela calvície, ficou com a parte ocidental, que ia ser a França. Lotário e Luís o Germânico, eles posteriormente eles juntaram as áreas que eles tiveram, surgiu o Sacro Império Romano Germânico, mais tarde seria a Alemanha. Tá, mano, agora vamos sair diretamente desse tema de Franco. Vamos para um tema que pode não parecer, mas impacta um pouquinho o Brasil depois de um tempo, assim. Vamos resumir um pouquinho da história da Ibéria na Idade Média. Pela maior parte da Idade Média, a Ibéria não foi o que a gente pensou, tipo, agora, Portugal, Espanha, essas coisas aí, tá ligado? No começo, assim, mais ou menos lá pelo ano 700, teve uma invasão de muçulmanos. Aconteceu porque, primeiro, o califado surgiu. A partir do norte da África, eles começaram a expandir pela Ibéria. Eles só foram parados pelos próprios francos. Quando eles foram derrotados, começou um período chamado Reconquista, que durou aproximadamente 700 anos. Foi assim que surgiu o que a gente conhece hoje como Portugal, Espanha. Vale ressaltar que o único reino da Península Ibérica que continuou cristão no meio desse período de reconquista, quando os muçulmanos estavam no seu auge, foi as Astúrias, que era um reino minúsculo no norte da Península Ibérica, que ficou lá resistindo, começou junto à reconquista com os francos, e vale lembrar que foi nessa época da reconquista que Portugal se tornou Portugal, lá para 1140 por aí. Lembrando também que na Reconquista teve o crescimento, né, de dois reinos, né? O reino de Castela, né? E o E o Reino de Leão. reino de Aragão. O Reino de Leão e Castela foi um grande reino assim, que foi se tornar a Espanha. E foi durante essa época aí, mais ou menos no final da Reconquista, perto do fim da Idade Média, que começou essa cultura de exploração marítima, e o que levou ao descobrimento do Brasil, do Novo Mundo, das Se eu Américas. posso dar uma voltada, eu lembro também que a Reconquista, por geral, ela demorou uns anos, né? Ela só se deu quando parece que a sucessora do reino de Castela com o sucessor do reino de Aragão se casaram. E eles foram até considerados os reis conquistadores, né? Porque eles que terminaram totalmente a Reconquista, assim formando praticamente um reino só, né? De Castela e Aragão. Exatamente. E vale lembrar também que a Reconquista não parou só na Península Ibérica. Os caras estavam no gás e foram para África também. Agora vamos sair um pouquinho desse papo aí de impérios, conquistas, essas coisas. Vamos para um papo um pouquinho mais de pessoa a pessoa, mais individualismo. Como que era a filosofia, assim, na Idade Média? Pode me falar um pouquinho, Arthur? Claro, claro. A filosofia na Idade Média, ela era amplamente influenciada pela religião cristã, né? E pelo pensamento dos filósofos gregos, especialmente, como nós bem conhecemos, Platão e Aristóteles, que são provavelmente os maiores filósofos gregos conhecidos, assim, né? Os filósofos medievais, eles também estavam preocupados em conciliar, quer dizer, reconciliar a fé cristã, que estava crescendo ainda mais, e o conhecimento adquirido através da própria filosofia. Porque em muito tempo da Idade Média, esses dois lados, de fé cristã, igreja, e conhecimento, ciência filosófica, ficaram brigados, né? Porque muitos filósofos não acreditam em Deus, e muitos papas, muitas pessoas importantes na igreja não acreditavam na ciência e acreditavam que somente a Bíblia dizia a verdade. Então houve esse rompimento e os filósofos da Idade Média, né, eles tentaram reconciliar essas duas coisas, eles tentaram trazer essas duas coisas como coisas conjuntas, que deviam andar juntas, né? A filosofia medieval era dividida em duas tradições principais, né? A patrística
e a escolástica. A patrística, ela se desenvolveu nos primeiros séculos do cristianismo. Foi dominada pelos escritos dos padres da igreja. Um dos padres que escreveu e que deu esse desenvolvimento nos primeiros séculos do cristianismo foi o Agostinho de Hipona. Ele buscou integrar a filosofia grega com a teologia cristã. Já a escolástica, que se desenvolveu no século VII, ela foi influenciada muito pela filosofia aristotélica, né? E enfatizou muito a razão como um meio de compreender a natureza divina. Então, levar a razão junto a Deus, como se essas duas coisas não fossem separadas, mas fossem duas coisas juntas, né? Os filósofos medievais, eles também se concentraram em temas como a natureza da alma, a relação entre fé e razão, a natureza da verdade, a existência de Deus, que por mais que a igreja aceitasse totalmente, muitos filósofos ainda não acreditavam que Deus existia. Então, a filosofia da Idade Média foi muito importante para essas duas coisas se juntarem. Filosofia como ciência e o alicerce da fé sendo Deus, né? E o filósofo mais importante nesse sentido foi Santo Tomás de Aquino, né? Que desenvolveu uma filosofia conhecida como tomismo. E esse tomismo, ele buscava conciliar a fé cristã com a razão filosófica e científica. Influenciou profundamente a teologia e a filosofia cristã. Outro importante filósofo medieval também foi Santo Agostinho, muito lembrado por quem faz faculdade de teologia, que ele se envolvia mais em questões como a natureza do bem e do mal, tentando entender como a mentira e a verdade andavam juntas. Ele foi um dos filósofos mais importantes, assim, você pode dizer, para a fé cristã, entendendo como também um importante escritor da igreja. A relação entre Deus e o mundo e a natureza da alma humana. A filosofia dele era influenciada pelo Platão, uma raiz que se chama platonismo, que essa raiz enfatizava a importância da graça divina para a salvação. Então, a salvação não se dava por obras, mas se dava pela graça que Deus colocava sobre cada indivíduo. Outro filósofo importante da época, outros, quer dizer, incluíam Anselmo de Centuária, que argumentou bastante até sobre a existência de Deus através da razão, e Guilherme de Ockham, que também enfatizou a importância da experiência e da observação empírica em sua filosofia. Em geral, em suma, totalmente, a filosofia da Idade Média, ela era muito influenciada pela religião e pela teologia. Como eu falei, essas duas coisas, elas andam junto, religião e teologia, porque religião é a fé, é naquilo que você acredita, e teologia era o estudo daquela fé. E os filósofos, na maioria das vezes, eles eram religiosos e eles eram teólogos. Eles usavam a filosofia para estudar a Bíblia e Deus, a existência de Deus, e a religião por acreditarem nesse Deus, né? Como eu falei, agrupa a razão junto com a fé cristã. Ei, qual foi do robô aí? Calma aí, calma aí. Um siri fazendo bar. É muito interessante saber, né, mano, que, tipo, na Idade Média, até por ser conhecida por Idade das Trevas, é muito bom saber que, tipo, não era completamente uma era da ignorância, continuava tendo conhecimento. Era engraçado porque antigamente filosofia como ciência e fé não andavam juntas. Aconteceu que na Idade Média começaram a andar juntas, porque pegou uma influência muito pela, como eu falei, pela própria religião e pela teologia, o estudo dessa religião. E também na Idade Média, a filosofia, ela trazia elementos do pensamento filosófico grego e romano, né? Como eu falei, na busca pelo conhecimento e pela compreensão do mundo através da razão e da observação empírica. E assim continua a ser uma preocupação central para os filósofos medievais da época. De fato, é bem interessante, assim. Agora vamos pular para um tema um pouquinho mais interessante, assim. Quem gosta de peste negra aí, mano, agora vai ser só a hora, assim. Mas brincadeira, que antes da peste negra a gente tem um tema bem interessante, que não dá para falar antes da peste negra sem falar de invasões mongóis. Vamos voltar, tipo, uns 50 aninhos, não, 50 não, uns 40 aninhos antes do Gengis Khan. Sempre tinha, assim, tipo, umas tribos na região ali, que hoje é a Mongólia, que deserto
briga por recurso e é isso. E era isso nessa época também, não muda. Mas surge um cara que é o diferenciado. Ele é bom, assim, matar os outros. Ele consegue unificar toda a Mongólia e começa a pensar, mano, eu quero ir pra China. Tem terra boa, tem água, tem comida, o que aqui não tem, claro, mas estamos morrendo de fome. Aí ele começou a expandir, né? Vale lembrar que as táticas mongóis militares é tipo cavalo, muito cavalo. Aí ele começou a cortar a China, que nessa época, se eu não me engano, era a dinastia Song. Só que era meio dividido, né? Tinha a verdadeira dinastia Song, assim, mais ou menos no sul, tinha uma outra dinastia que eu esqueci o nome ao norte, uma bem michuruquinha mais a oeste, assim. Ele começou pela mais michuruquinha, óbvio, né? Aí ele foi lá, puf, subjugou os caras. Aí ele tentou subjugar a do norte, né? Só que ele não conseguiu de primeira, então ele se aliou aos Songs no sul, ele conseguiu subjugar por completo a do norte, né? Aí, como só sobrou os dois, é óbvio que os dois caíram na porrada. Só que antes disso, tem os persas, que é, você já viu o mapa, é um pouquinho longe da Mongólia, pra você ver até onde chegou isso daí, né? O Gengis Khan, ele pensou, manda uma delegação de troca lá pra Pérsia, né? Aí o que aconteceu com aquela delegação foi Foi de arrasta pra cima. Morreram tudo. O que? Gengis Khan falou, vai rolar isso não. Aí ele pensou o quê? Invade um pouquinho da Pérsia, só que eles não invadiram, tipo, o que a Pérsia mesmo, que hoje é o Irã. Eles invadiram mais a Ásia Central, aqueles estudos estão, Cazaquistão, Uzbequistão, essas caceta quatro aí, porque ele pensou, mano, a gente vai ficar muito estendido e a gente vai perder se continuar mais. Vamos acalmar por enquanto. Ele focou um pouquinho na China, não deu certo. Aí ele foi para o que hoje em dia é a Rússia, no inverno, e deu certo. E ele conquistou o que hoje é a Rússia, chegando até mais ou menos onde hoje é a Polônia. É importante saber disso, que não sei se vocês sabem, mas como eu falei, vamos falar de peste negra. A peste negra surgiu na China e foi trazido pelos mongóis para a Europa. Tipo Corona. É o corona da Idade Média. Esses chineses, hein? Caraca, hein? É Vocês chinês, né? viram que foi confirmado o caso do Aedes aegypti lá na China? Vingança. Aí, Eles começaram a atacar assim, a Lituânia, a Polônia, que era o reino que tinha na fronteira, assim, né? Aí os europeus, quando a água começou a bater na bunda deles, eles falaram, né, mano? Puta, nós tem que lidar com isso daí, né? Aí eles começaram a tentar expulsar os mongol. Não deu certo. Mas também eles não avançaram mais. Então, é. Aí depois ele pensou, mano, agora vamos pra Pérsia de novo. A Pérsia é Mongólia agora. Aí ele chegou até onde é o centro do mundo islâmico, Bagdá, na época, né? Aí ele foi lá, saqueou a cidade e é isso. Aí ele entrou, chegou na Anatólia, assim, onde hoje é a Turquia. Aí, só que no meio desse processo aí, ele tinha morrido e tinha outro Khan, né? Só que esse Khan também era diferenciado, ele era bom, né? Mas aí, quando terminou isso daí, ele morreu, foi meio que dividido em quatro Khanatos, como era o nome. Ficou lá na Pérsia, na Anatólia, o que hoje é a Turquia, Irã, ficou o Khanato da Pérsia. Lá na Ásia Central ficou o Kanato Shanktai, e onde é a Rússia, Ucrânia, o Kanato da Horda de Ouro, que é a Mongólia mesmo, China, essas coisas, virou meio que o sucessor legítimo. E aí eles até criaram uma dinastia, a dinastia de Yuan. Ficou meio estável assim por um tempo, não ficou conhecido como Pax Mongólica. Assim, o nome é ridículo dos mongol aí. Tá, começou a ter umas trocas assim na Rota da Seda, que chegava na mercadoria, ia pra Europa, ia pra África, pro Egito no caso, né? Foi durante esse período aí que um grande europeu, assim, que a galerinha já deve ter ouvido, mas não sabe muito da história dele, Marco Polo, chegou Mentira! para visitar o Khan. É isso, a história de Marco Polo é que ele foi visitar a dinastia de Yuan e ele viu como era o exército lá e ele viveu, voltou para contar a história do como que era lá. E também nisso, eles meio que espalharam peste negra, né, mano? Daniel, fala aí um pouquinho para nós aí. completando uma coisa aqui, os mongóis foram os primeiros a usar armas biológicas na história, que eles catapultavam corpos infeccionados com a peste bubônica, que é uma coisa muito louca. A peste negra, né?
também conhecida como peste bubônica, foi uma pandemia que se alastrou pela Ásia e pela Europa durante o século XIV. Ela era transmitida por pulgas e ratos domésticos ou pelo contato com outro contaminado. No continente europeu, a peste ela durou mais ou menos de 1347 até 1353. E a gente tem um cálculo que mais ou menos um terço da população europeia morreu por causa dessa doença. Está entre 25 e 100 milhões de mortes. Por conta das ótimas e maravilhosas condições de higiene da época, os barcos traziam muitos ratos. Os ratos eram infectados com as pulgas que transmitiam a peste. Carregavam por toda a Europa, por toda a Ásia e assim foi contaminando e chegou por muita morte. Dá pra perceber que a peste negra também tem vários impactos, assim, cultura, essas coisas. É óbvio, se morre um terço da população, é óbvio que alguém vai ficar traumatizado, fala, ih, medo da peste. Tá? Teve gente que começou a questionar Deus. Falando de coisas assim, mais do final da Idade Média, vamos falar Guerra dos 100 Anos. Ai, Guerra dos 100 anos, pô. Essa aí tem que falar, hein? Meus amigos. O conflito, ele foi muito prolongado, né? Entre a França e a Inglaterra, né, mano? Ele durou de 1337, pra vocês terem ideia, até 1453. O nome, né, Guerra dos 100 Anos, é um pouco enganoso, Foi porque, mais. Teve alguns períodos né, de paz no meio, não, se eu não me engano, não teve? teve muitos períodos de paz, muitos períodos de acordos, né? A guerra não foi contínua em 100 anos, o pessoal metendo bala, metendo espada. Ele durou por muito tempo porque sempre foi uma série, né? O pessoal começava a batalhar, parava, começava, parava. Foi assim, né? A guerra, a sua causa principal foi a disputa, né, entre a França e a Inglaterra, e foi pelo controle das terras francesas da Gasconha e da Normandia, Grande Normandia, que a gente vai ver depois na Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? O início da guerra se deu com a disputa pelo trono francês, né? Que estava vago após a morte do último soberano, o Carlos IV. O rei inglês Eduardo III alegou que tinha direito a esse trono, que era de sua mãe, né? Quer dizer, eu corto isso aí, Boró, falei errado. Corta isso aí. O rei inglês Eduardo III alegou que tinha direito ao trono através de sua mãe, que era filha do rei francês Felipe IV. No entanto, esses mesmos franceses aí, né? Eles não aceitaram essa reivindicação muito bem, não, né? Eles preferiram mesmo escolher um rei francês, né? E aí acabaram escolhendo Felipe VI. O conflito envolveu muitas batalhas famosas, incluindo a Batalha de Crécy em 1346, a Batalha de Poitiers em 1356, a Batalha de Azincourt em 1415. O curso da guerra ele foi marcado por longos períodos, como o Hiroshi falou, de trégua e negociações diplomáticas, bem como pela participação de outros países europeus aí, Espanha e Portugal. Ah, acho que vocês conhecem. A Guerra dos 100 Anos ela teve um impacto muito significativo na história europeia, né? Por mais que ela não tenha acontecido no meio ou no início da Idade Média, ela aconteceu nessa transição, né? Da Idade Média para a Idade. Como é mesmo? É moderna. Idade Moderna. Esse impacto significativo inclui o fortalecimento do poder real centralizado na França, a crescente importância do arco e flecha na guerra medieval. Essa guerra também levou mudanças significativas nas táticas militares, como o aumento do uso de artilharia e infantaria pesada, que é usada até hoje em dia, né? Só que com mais tecnologias. A guerra em si, ela terminou com a vitória francesa, que não foi bem uma vitória, né? Porque a Inglaterra invadiu a França, criando os territórios dela, mas a França só expulsou. Então, meio que ficou empatado, 0 a A 0. destruição ainda foi na França. Na parte que ela ganhou foi na centralização do poder, foi no patriotismo de ser francês, por ter espantado os ingleses, né? Mas a guerra deixou ambos os países exaustos e empobrecidos, né? Inclusive, esse daí pode ser um dos mais fatores dos dois países não terem ligado muito para a descoberta do novo mundo, essas coisas Exato. assim. Eles Quem estavam mais. focou mais nisso foi Espanha e Portugal, né? Até hoje os dois países não se bicam muito na real, né? Vamos falar a verdade. Os franceses não gostam muito dos ingleses, os ingleses não gostam muito dos franceses. O francês é meio nariz empinadinho até hoje, né? Os caras acham que são melhores em tudo, mas é foda. E durante a Guerra dos 100 Anos,
vários líderes e figuras históricas se destacaram, incluindo Joana d'Arc, que eu acho que muitas pessoas já ouviram esse nome, Joana d'Arc, né? Ela é uma famosa, assim, é considerada talvez uma das mães do feminismo até. Engraçada a história dela, que ela muitas vezes se mostrava como um homem, se vestia como um homem para participar e ter mais, como posso dizer, respeito entre os homens. Não era normal uma mulher participar de guerra e ser líder, né? De batalhões naquela época. Eu já vi essa história num outro lugar. Vamos pro último e a razão do nome desse podcast chamar Fogão. Vamos falar sobre Inquisição, meus amigos. Inquisição com o nosso grande amigo Dantas. 1, 2, 3, bota Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. A Inquisição, ela foi uma instituição da Igreja Católica que foi criada durante a Idade Média, obviamente, com o objetivo de erradicar a heresia. Ou seja, simplesmente matar todo mundo que tinha práticas contrárias à da Igreja. E ela simplesmente começou no século XIII, na França, se espalhou por toda a Europa. Era liderada por juízes inquisidores, que tinham o poder de investigar, julgar e punir os acusados de heresia. Os métodos utilizados incluíam tortura e ameaça de execução para obter confissões. Eu tava procurando quais eram, assim, as piores torturas que tinha. Aqui eu cheguei que era, assim, a mais piorzinha daquele pêndulo. Que você era botado na mesa e ficavam rodando e te esticando. Você deslocava seus... A ideia é famosa. O ombro, a coluna, sim. Você ia sentir dor, mas era melhor do que ser queimado vivo ou empalado. Empalado? Empalado. Você não sabe o que é ser empalado, Boré? Acho que ele sabe. Tá. Agora diz aí, qual a pior? Fala aí. Fui contratado pelo Botafogo, ir pro fogão, ser queimado vivo de ponta cabeça pra assim você morre mais rápido. Essas bruxas aí, né? Uma das mortes, assim, piores, era que o pessoal era empalado, mas pelo Furebs, né? Pegavam um cone, assim, né? Uma pirâmide. É aquela de pirâmide base de ferro, quadrada. isso, eu já vi. Exato. Viu aquele bagulho lá de se você quiser cozinhar um sapo, não pode colocar ele na água fervendo e sim esquentar a água gradualmente? Já vi. Sem falar que também a Inquisição, ela teve o Index Librorium Prohibitorum. A igreja ela proibia certas obras consideradas heréticas, como as obras de Galileu Galilei, Montesquieu, René Descartes, as obras de William Shakespeare. Que Inquisição tivesse hoje em dia, eu queria saber o que eles iam achar de Harry Potter. Também não podemos esquecer das 95 teses, né, que também foram proibidas. Martinho e Lutero, né? Com esse último tópico, e finaliza tudo que a gente queria falar hoje, né? O nosso tempo estava curto, mas se fosse para falar de tudo, cada pedacinho a gente passaria umas 5 horas aqui no mínimo. Bom, muito obrigado que você que escutou tudo isso que a gente estava falando até agora. Esse daqui é o grande Fogão Cast. Até a próxima. O grande. Tchau, família. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.